É sempre um prazer poder compartilhar um pouco da palavra com vocês. É um privilégio para mim e eu agradeço muito também a oportunidade de poder fazer isso. Nessa noite eu queria começar... Muito obrigado, Paulo. Eu gostaria de começar contando uma história para vocês. Certa vez um pastor canadense, ele, na sua igreja, ele estava pregando e ele começou a falar sobre o casamento dele. Ele começou a falar que no momento em que ele conheceu a sua até então apenas namorada, ele se apaixonou por ela, ele tinha um grande carinho por ela, e ele falava que ele amava ela. E ao decorrer do tempo, com esse pastor, eles foram se conhecendo, e foram longos 4 anos se conhecendo, entre namoro e noivado. E durante esse período desse conhecer um ao outro, eles foram se aproximando cada vez mais, crescendo mais o amor que eles tinham um pelo outro. E no dia em que eles foram se casar, quando ele se virou e viu a sua noiva entrando, desejando selar aquele laço de matrimônio que é eterno, naquele momento ele pensou: eu acho que eu nunca vou conseguir amar mais a minha esposa do que eu já amo ela agora. Do que eu já amo. E aquele sentimento era tão profundo e real para ele. Mas só que ele, naquele momento em que ele está contando essa história para a sua igreja, ele fala assim: meus irmãos, isso tudo foi porque eu passei um longo tempo conhecendo ela. Eu passei um longo tempo conversando com ela, eu ouvia ela falando, eu passava tempo com ela, eu via os momentos em que ela interagia com outras pessoas, e cada gesto que ela tinha me fazia amar mais ela. Mas hoje, eu posso dizer para vocês que o amor que eu sinto por ela hoje é muito maior do que aquele que eu senti naquele exato momento onde ela entrou na igreja. Por que isso? Porque agora, depois de 1 década de casados, eu conheço muito mais ela do que eu a conhecia 10 anos atrás. E conhecendo mais ela, eu posso amá-la mais. E amando ela mais, eu posso ter uma comunhão maior com ela, uma comunhão plena com ela. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês na primeira carta de João, dos versículos 1 a 4, e a gente vai pensar um pouco sobre essa questão da comunhão plena com Deus. Que à medida que a gente conhece mais a Deus, mais nós temos comunhão com Ele. A partir do momento que eu me disponho, eu busco conhecer mais a esse Deus a quem eu sirvo, mais eu o amo e, consequentemente, mais eu tenho comunhão com Ele. Abram suas Bíblias na primeira carta de João, capítulo 1, dos versículos 1 a 4. E João escreve assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que está com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, é a Tua palavra que estamos estudando nessa noite, Pai. Faça com que esse momento não seja um momento frio e calculista de palavras pensadas, mas que seja uma comunhão contigo esse momento, Deus.
Que a gente possa sair daqui com o desejo no nosso coração de conhecer mais a Ti, para que possamos ter mais comunhão contigo cada dia mais. Oramos assim, agradecidos, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Bom, você realmente pode amar mais a Deus a partir do momento que você começa a conhecer Ele melhor. Essa carta em que João escreve a essa igreja não é uma igreja definida, ele não escreve para um público específico, porque nós não temos indício disso, mas parecem pessoas muito próximas a ele, pessoas que possivelmente foram talvez evangelizadas ou discipuladas por João. E quando ele escreve essa carta, e isso aqui é apenas a introdução da carta, João ele tem o objetivo de falar com aqueles cristãos que eles precisam se aperfeiçoar, eles precisam conhecer mais a Cristo Jesus, conhecer mais a Deus, para que eles pudessem ter mais comunhão com esse Deus. E nesse desafio, João ele escreve para que esses irmãos tenham esse desafio na cabeça. Eu preciso conhecer esse Deus que eu falo que eu conheço. Diante disso, eu lembro que o meu professor do seminário, ele escreveu um livro, e nesse livro ele escreve uma frase para definir a carta de João, a primeira carta de João. E ele escreve assim: a medida da comunhão do indivíduo com Deus é a sua experiência crescente do caráter divino em sua vida. A medida da comunhão... Tá passando, obrigado, Felipinho. A medida da comunhão de um indivíduo com Deus é a sua experiência crescente do caráter divino em sua vida. Ou seja, a partir do momento em que há crescimento no caráter divino na minha e na sua vida, a minha comunhão com Deus, a minha e a sua comunhão com Deus são mais plenas. Ela se torna mais profunda, ela se torna mais palpável, algo real. Então, é necessário que isso aconteça. Mas por que João está escrevendo isso para aqueles cristãos? Por quê? Porque a prova da verdadeira comunhão, ela se baseia em 3 convicções práticas. A prova da verdadeira comunhão com Deus, ela vai ser baseada em 3 convicções práticas na vida desse cristão. E a primeira convicção prática que ele quer passar para essa igreja, para esses irmãos a quem ele está escrevendo, é que a palavra é imutável. Ela não pode ser alterada e ela não é alterada por ninguém. Independentemente de quem seja a pessoa, ela não tem o poder de alterar a palavra de Deus. Ele escreve no versículo 1, e aí, se vocês perceberem, o vermelho está destacando o que era desde o princípio. Isso nós proclamamos a respeito da palavra da vida. Aquilo que era desde o início, ele não está se referindo aqui necessariamente a Jesus Cristo. Ele não está falando de uma eternidade anterior. Ele está falando do seguinte: aquilo que nós pregamos para vocês no início, isso não mudou em nada até hoje. Desde o momento em que Jesus encarnou como homem, e até esse momento em que eu vos falo agora, já estava na velhice de João. João já estava nos últimos momentos de sua vida. João está falando para eles aquilo que a gente pregou para vocês no início da vida de vocês com Cristo. Isso continua a mesma coisa hoje. Essa pregação não mudou. Ao contrário de muitas filosofias, ao contrário de muitos pensamentos de homens, que ao decorrer do tempo foi se adaptando, a palavra de Deus não é assim. E é necessário que vocês entendam isso. Nessa época em que João está escrevendo para esses irmãos, já havia algumas heresias. Se a gente parar para olhar para algumas cartas que foram enviadas anteriores à primeira carta de João, Paulo ele vai falar sobre ataques fortes de hereges que queriam misturar a palavra de Deus com filosofia humana. E diante dessa dificuldade,
Eles negligenciavam com a palavra de Deus e ficavam sempre com aquilo que o homem podia compreender a respeito desse Deus. João, ele precisava falar isso, infelizmente, porque ao passar dos anos, as pessoas elas começaram a seguir essas heresias. E talvez por causa da preocupação de João aqui, por causa da forma como ele fala na carta, o objetivo dele escrever essa carta é porque alguns daqueles filhos na fé dele estavam seguindo essas heresias. Essas pessoas começaram a ouvir pessoas que eram dentro da igreja, falando coisas que eram diferentes da palavra de Deus, mas que pareciam a palavra de Deus. E aí essas coisas foram tornando a palavra de Deus distorcida, e as pessoas começaram a preferir os pensamentos dos homens do que a palavra de Deus. Mas junto com isso, essas heresias, elas estavam ganhando um forte apoio de pensadores, e nesse momento, em particular, era o início de um pensamento que eles chamam de gnosticismo. Era a ideia do que aquilo que o homem pode conhecer. Então, a partir do momento que você se aprofunda no seu conhecimento, você tem um conhecimento mais apurado da verdade do que outras pessoas. E aí, diante disso, os falsos mestres, eles se levantavam diante da igreja e falavam, não, mas olha só, essa questão aqui do evangelho não é bem assim. Não é que Jesus Cristo morreu por causa dos seus pecados. E aí eles começavam a pensar coisas diferentes daquilo que a palavra de Deus falava. E diante dessas diferenças, as pessoas estavam esquecendo a palavra de Deus. Desse jeito, o apóstolo precisou ressaltar que a pregação do evangelho, ela não muda, ela não se altera. É como se João estivesse falando para aqueles irmãos ali, a palavra que eu anunciei para vocês diante do momento em que vocês se converteram, no momento em que vocês foram alcançados pela graça de Deus, ela não mudou e ela não depende também de pensamentos humanos. Porque não foi João que pensou no evangelho, não foi o apóstolo Paulo que pensou no evangelho, não foi Pedro que pensou no evangelho, foi Deus que pensou no evangelho. O evangelho é Cristo Jesus. Ele é o anúncio das boas novas. Se tirarmos Cristo Jesus dessa equação, dessa conta matemática, não existe evangelho, porque não existe boas novas além do anúncio de que Cristo Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo como homem. Ele era 100% homem, 100% Deus. Ele morreu, ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele venceu a morte e pagou o preço pelo seu e pelo meu pecado. Esse é o evangelho. Isso não pode ser modificado. Isso não está condicionado a pensamentos humanos. Parece que é uma coisa que aconteceu muito lá atrás e não acontece hoje em dia, mas não. Nos nossos dias é muito comum a gente ver isso. Se tornou muito comum a gente encontrar pessoas que estão dentro das igrejas, que participam das atividades da igreja, mas que não querem dar crédito à palavra de Deus. Pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas, olha só, eu tenho uma opinião melhor do que a Bíblia. Então eu prefiro ficar com a minha opinião. Olha, eu entendi o que você falou sobre Jesus Cristo, mas eu sinceramente acho que é diferente. Pessoas que estão dentro das nossas igrejas, pessoas que sentam ao nosso lado, pessoas que participam das mesmas atividades que nós, pessoas que estão sendo contaminadas com pensamentos humanos, e diante dos pensamentos humanos, elas preferem os pensamentos dos homens do que a palavra de Deus. Diante disso, você pode ver que as pessoas elas têm começado a viver uma vida fria dentro da igreja.
Porque como eu fico pensando às vezes, como pode uma pessoa ela participar de todas as atividades da igreja e quando ela ouve a palavra de Deus, ou quando ela ouve a exortação de um irmão, ou quando ela participa de um aconselhamento bíblico com o pastor, ou quando ela ouve uma pregação, um sermão ou um estudo nas reuniões, ela simplesmente ignora aquilo que foi falado. Não, eu prefiro ficar com o meu. Como essas pessoas continuam sentadas, como elas não estão sendo impactadas por essa palavra e elas querem fazer parte da igreja. Mas essas pessoas não fazem parte da igreja. João, ele está dizendo aqui que a Bíblia nunca vai se adequar ao meu e ao seu pecado. É impossível que isso aconteça. É impossível que a Bíblia se adeque ao seu e ao meu pecado, porque não pode acontecer isso. Ela não vai fazer. Por mais que pensamentos humanos falem para você, olha Paulo, você pode viver uma vida com Deus, uma vida de comunhão real com Deus, mas você não precisa buscar a santidade do jeito que você está buscando. Ó Paulo, você pode ter uma comunhão real com Deus, mas olha só, o seu namoro ele não precisa ter esse monte de barreiras que você coloca. Olha Paulo, você pode ter muito bem uma comunhão com Deus, mas olha, no seu trato com as pessoas, você não precisa ser honesto. Você não precisa. Você está sendo honesto, você está sendo muito radical. Ah, você está trabalhando lá e você... Não, mas se você tirar um dinheirinho aqui a mais, não tem nada a ver isso. Não tem problema isso. Pensamentos humanos que vão contra a palavra de Deus e que têm contaminado a igreja. Pessoas dentro da igreja, crentes genuínos, que têm ouvido essas palavras e têm sido seduzidos por essas palavras de pessoas. Quando, na verdade, a palavra de Deus é imutável e ninguém tem direito de alterá-la. Ninguém pode fazer isso. Diante de palavras humanas, João está falando, fique com a Bíblia. Fique com o Evangelho. Aquilo que o Evangelho não disse, aquilo que vai de encontro ao Evangelho, vocês precisam abandonar. Larguem isso de mão, porque a palavra de Deus é imutável. Mas só que João, ele continua. Ele vai falar que a segunda convicção, para que eu e você possamos ter uma verdadeira comunhão com esse Deus, é que a palavra ela é real. Ela é real. Ele fala nos versículos 1, 2 e 3 coisas que são não só ele não ouviu de terceiros, ele presenciou. Ele vai falar que no versículo 1, o que vimos, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, nós tocamos na palavra da vida que é Cristo Jesus. Nós tivemos um contato real com esse Cristo, a quem a gente anuncia para vocês. A gente não ouviu de um fulano de tal que começou a falar isso do nada. A gente conheceu Cristo Jesus. Os nossos olhos viram. Os nossos ouvidos ouviram cada palavra que ele pronunciou. As nossas mãos tiveram o privilégio de tocá-lo. É real. Jesus Cristo é real. Não é uma história que contaram para vocês. Aquilo que nós anunciamos para vocês, nós vivenciamos. Ele vai falar isso no versículo 2 também. Nós a vimos, a vida se manifestou e nós a vimos com esses olhos.
No versículo 3, ele fala também que o que vimos e ouvimos, nós proclamamos isso para vocês. O apóstolo agora aponta para essa convicção de que Cristo é real. Porque na memória de João, apesar dele estar bem velhinho nessa época, era como se tivesse acontecido ontem. É como se ele tivesse tomado a última ceia com Jesus ontem. É como se ele tivesse visto Jesus transformar a água em vinho ontem. Porque era uma experiência dele. Ele conheceu profundamente Cristo Jesus para que ele pudesse também falar desse Cristo. Para que ele pudesse ter uma real comunhão com esse Cristo. Ele conheceu. Essa memória estava muito viva e ele precisava passar para aqueles leitores. Eu não ouvi de terceiros, eu vi com esses olhos e eu ouvi com esse ouvido. E as minhas mãos tocaram o Evangelho. Ele deixa isso bem claro porque ele vai fazer essas afirmações muito enfáticas em cada um dos versículos. É uma repetição exaustiva, é cansativo. Parece que João está enrolando. Não, ele não está enrolando. Ele está querendo enfatizar um fato que aconteceu. E aí ele vai falar no versículo 1, vai falar no versículo 2 e vai falar no versículo 3. Algo que é real. Cristo Jesus é histórico, ele é real, ele veio ao mundo, ele viveu com homens, ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. E os nossos olhos viram isso. Nós tivemos o privilégio disso. Eu estou reproduzindo, é como se ele estivesse falando, eu estou reproduzindo a vocês aquilo que eu experimentei por um relacionamento real, vivo com esse Cristo Jesus. Quando eu falei para vocês da questão dos gnósticos, essa heresia que surgiu naquela época, esses gnósticos, esses falsos mestres que surgiram na igreja, eles criam que a carne, o corpo humano, ele era mau, mas o espírito era bom. E por isso, diante dessa afirmação filosófica da cabeça deles, eles não acreditavam na humanidade de Cristo Jesus. Eles não acreditavam que Cristo Jesus, o Deus, ele veio à terra como homem. Porque a carne é má. Se a carne é má, naturalmente, o próprio Deus não pode ser mau. Eles bolaram esse pensamento com o intuito até mesmo de defender a Jesus Cristo. Mas eles estavam falando aquilo que era contrário à palavra de Deus. Eles abandonaram tudo aquilo que as profecias, os profetas anunciaram antes da vinda de Cristo Jesus e preferiram ficar com os seus pensamentos próprios. E não só ficar com os seus pensamentos próprios, mas reproduzir eles no meio da igreja. E aí as pessoas começaram a aceitar esses pensamentos. E as pessoas começaram a distanciar-se da verdade. Porque eles começaram a ouvir a palavra de homens. Mas só que, como eu falei para vocês, a segunda convicção é que Jesus é real, ele aconteceu. Mesmo diante da imutabilidade da palavra pregada, essas pessoas estavam sendo seduzidas por essas filosofias. Estavam acreditando que esse Jesus que eles estavam pregando, que os apóstolos se empenharam tanto em proclamar, que isso não aconteceu de verdade. É só uma história que contaram para a gente. Apesar da gente não declarar que nós somos gnósticos, infelizmente muitas vezes a gente age como. Talvez você não negue a humanidade de Cristo Jesus, talvez você não tenha o mesmo pensamento que um gnóstico teria naquela época, mas só que qualquer coisinha, qualquer pensamento que você ouve e que agrade a sua condição, você aceita. Às vezes você está numa situação ruim, numa situação de pecado, e aí você vai lá justamente para a pessoa que você sabe que vai concordar com o seu pecado.
provavelmente ela não é cristã. E aí você se aconselha com ela para ouvir as sábias palavras dela. Você está dizendo que Jesus Cristo não existiu. Porque você prefere ouvir os pensamentos dos homens à palavra de Deus. E diante disso, João ele está chamando a atenção daquela igreja. Isso foi um acontecimento histórico e real. Ele veio. Nós tivemos contato com ele. A gente não está inventando e a gente não ouviu isso de terceiros. O Filho de Deus habitou de fato entre nós e nós podemos contemplá-lo com as nossas vidas. O que João quer que a gente aprenda aqui é que Jesus Cristo é real. Parece brincadeira, parece besteira falar isso para pessoas cristãs. Mas infelizmente, por causa da gente ser pecador, muitas vezes a gente age na nossa vida, toma atitudes nas nossas vidas que declaram que nós aceitamos que Jesus Cristo não é real. Nós preferimos outras coisas ao invés de Jesus Cristo. E aí nós estamos declarando que Jesus Cristo não é de fato uma história verídica. É só um conto que contaram para a gente gente tivesse fé em alguma coisa que não existe. Mas ao contrário disso, João está chamando justamente aqueles cristãos e nós aqui hoje para lembrarmos que Jesus Cristo é real. Ele veio ao mundo. Ele morreu pelo seu e pelo meu pecado. E só ele poderia pagar o preço que foi necessário, que foi exigido pelo próprio Deus, para que a gente tivesse acesso novamente a ele. Mas João, ele continua a sua introdução à carta, dando a última convicção. Eu quero que vocês tenham convicção de só mais uma coisa. Eu quero que vocês tenham a convicção de que essa palavra, ela é viva. A palavra de Deus é viva. E por que ela é viva? Quando João ele vai falar nos versículos 2 e 3, ele fala que eles estão dando, os apóstolos estão testemunhando a essas pessoas, pregando esse evangelho a essas pessoas, porque um dia tiveram comunhão com esse Cristo. Portanto, aquele que tem comunhão com Cristo Jesus, automaticamente precisa pregar o evangelho. É uma consequência lógica do raciocínio de João. Ele fala no versículo 2, a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna. Por quê? Porque eles conheceram esse Cristo Jesus, eles conheceram o Evangelho de Deus, e conhecendo o Evangelho de Deus, eles se sentiram impulsionados, empurrados para uma direção, e essa direção era a proclamação do Evangelho. João chega ao que eu chamaria de ápice da sua introdução, se é que existe ápice numa introdução. Mas essas palavras que João está falando aqui nesse momento, ele está terminando a sua introdução dizendo uma coisa: olha, vocês agora já entenderam, eu já falei para vocês que vocês precisam estar convictos de que a palavra de Deus ela é imutável. Eu também falei para vocês que a palavra de Deus é real, Jesus Cristo veio ao mundo, ele habitou entre nós, mas vocês precisam entender o seguinte, que ambas as convicções precisam gerar uma terceira convicção, que é: a palavra de Deus é viva e vocês precisam anunciar esse evangelho para que outras pessoas conheçam a mesma palavra da vida eterna que vocês um dia ouviram.
Vocês não podem ficar parados. Vocês não podem ficar estagnados nas suas sinagogas, nas suas igrejas, achando que a palavra de Deus é só para vocês. Vocês precisam anunciar o evangelho para outras pessoas, porque se você tem uma real comunhão com esse Deus, você automaticamente proclamará esse Deus a outras pessoas. 3 vezes ele vai afirmar isso. Ele afirma isso no versículo 1, no versículo 2 e no versículo 3, falando justamente sobre a necessidade. E sempre está relacionado aquilo que eu ouvi, aquilo que eu vi, aquilo que eu apalpei, aquilo que eu contemplei, isso eu proclamo a vocês. Versículo 1. Versículo 2, ele fala, a vida se manifestou a nós e nós vimos e dela testemunhamos. Ou seja, aquilo que nós vimos, aquilo que foi contemplado por cada um de nós, nós proclamamos a vocês também, porque é a naturalidade do Evangelho. E novamente ele fala isso no versículo 3. Nós proclamamos aquilo que ouvimos e vimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. E é interessante que quando João ele vai usar esse comunhão conosco, ele não está falando de uma comunhão de encontro social. Ele não está falando, se você quer ser meu amigo, você precisa disso. Não, ele está falando assim, vocês vão ter comunhão conosco a partir do momento que vocês estiverem proclamando o Evangelho, porque aí vocês estarão participando, vocês serão nossos coparticipantes da pregação do Evangelho. Eu quero que vocês entendam, ele falando para a igreja, a quem ele está direcionando essa carta, eu quero que vocês entendam que essa palavra que um dia nós ouvimos, ela nos impulsionou a pregar a vocês, para que vocês, ouvindo a palavra, vocês sejam impulsionados a pregar essa palavra para outras pessoas. E assim sucessivamente, as pessoas vão ouvir, elas vão compreender, e conhecendo a palavra de Deus, terão comunhão com esse Deus, e tendo comunhão com esse Deus, elas consequentemente proclamarão esse Deus. À medida que eu conheço mais a Deus, mais eu tenho comunhão com Ele. E não é uma coisa condicional, não é assim... Poxa, se você tiver tempo, Paulo, gaste conhecendo a Deus, para você aumentar a sua comunhão. Não, é uma coisa que deveria ser natural a nós, que já ouvimos dessa palavra. Deveria ser natural para mim e para você ouvir o Evangelho e automaticamente querer conhecer mais dessa palavra, para ter mais comunhão com esse Deus. Tendo mais comunhão com esse Deus, proclamar a outras pessoas. Às vezes a gente vê nas nossas igrejas, isso eu falo me incluindo, a gente estava aqui no culto de jovens ontem, eu falei aqui no desafio que o pastor Átila colocou, o que talvez seria o dom que você menos exerce, e que você mais necessitaria aplicar mais vezes. De bate-pronto eu falei o evangelismo. A gente perde muita oportunidade de falar de Deus, quando na verdade deveria ser o contrário. Quando na verdade deveria ser, eu ouço a palavra de Deus e à medida que eu conheço mais da palavra de Deus, eu quero falar para as pessoas. Eu quero que as pessoas conheçam, que elas ouçam dessa palavra que um dia me libertou. Que um dia impactou o meu coração e ela penetrou tão profundo no meu coração que eu não tive como resistir a esse Deus. E eu compreendi que Ele enviou o seu Filho para me salvar. Nessa situação, é necessário que a gente passe a ser mais ativo. É como se João estivesse escrevendo uma carta para a primeira igreja de Mogi Guaçu. Meus irmãos, eu quero que vocês entendam o seguinte, que para vocês terem uma comunhão real com esse Deus, uma comunhão verdadeira com esse Deus, vocês precisam estar convictos de 3 coisas básicas.
A palavra de Deus, ela é imutável, ela é real e ela é viva. Ela é imutável, ela é real e ela é viva. Imutável porque ninguém pode alterá-la. Por mais que o seu pensamento seja muito legal para você, se ele não entra de acordo com os padrões bíblicos, ele não é aceitável pela palavra de Deus. Mesmo você sendo um cristão. Se você pensar ou desejar qualquer coisa que a palavra de Deus condene, como eu falei antes, a Bíblia não se adequará aos seus pecados e aos meus pecados. Ela é real porque Cristo Jesus de fato habitou entre nós. Ele era o Filho de Deus. E agora nós aguardamos a sua tão esperada vinda para que possamos viver com Ele eternamente. Porque essa é a certeza dos cristãos. Que esse Cristo Jesus, Ele de fato veio. Ele viveu, morreu e ressuscitou. E um dia retornará para nos buscar. Mas que essa palavra também, ela é viva. Porque à medida em que ela impacta o meu coração, automaticamente, gerando vida em mim, eu quero gerar vida em outras pessoas. Eu quero ser esse instrumento de Deus na terra para poder proclamar essa palavra que um dia me resgatou das trevas, que me resgatou da morte. É interessante que João aqui ele fala, a vida se manifestou. Não existia vida antes de Cristo. Não existia vida antes da manifestação do Deus homem. Ele se manifestou. E por transformar a nossa vida, por dar vida a um ser morto que eu era, agora eu quero dar vida também. Participar desse projeto de Deus, de gerar vida em outras pessoas. Eu quero ter esse privilégio. João está desafiando a cada um de nós a sermos cooperadores do Evangelho. Uma verdadeira comunhão com Deus vem por meio de um verdadeiro conhecimento sobre quem Deus é. Uma verdadeira comunhão com Deus vem por meio de um verdadeiro conhecimento sobre quem Deus é. Deus não salva pessoas para que elas possam viver da vida do jeito que elas acham melhor. Deus salva pessoas para que elas façam parte desse plano maravilhoso, que é o anúncio do Evangelho. A proclamação de que Cristo Jesus é o Salvador de pecadores, como eu e você. O apóstolo, ele nos adverte a compartilharmos a mensagem de Deus, com o objetivo de nos tornarmos participantes, coparticipantes, para termos comunhão, essa comunhão que João fala aqui, para termos comunhão com os apóstolos e com tantos outros anunciadores do Evangelho. Nós precisamos também anunciar esse Evangelho para outras pessoas. A comunhão com Deus vem por meio de um profundo relacionamento, onde à medida em que eu vou conhecendo mais Ele, mais eu o amo e mais eu tenho comunhão. Que a gente possa sair daqui desafiado por essa palavra de João. Que a gente possa sair desafiado daqui a ponto de buscarmos de fato aplicar aquilo que a gente ouviu hoje. Desejosos de colocar a palavra de Deus em prática, seja na sua família, seja no seu trabalho, seja na sua faculdade, na sua escola, seja no seu bairro. Que você lembre dessas 3 convicções básicas. E eu coloquei até mesmo como a primeira prova, porque a gente ainda vai ver
numa outra oportunidade, a segunda prova de uma comunhão verdadeira. E João ele vai falar, talvez mais incisivamente, mais forte, para que aqueles crentes, a quem ele chama de filhinhos, possam relembrar do verdadeiro evangelho. Que a gente possa sair daqui hoje com esse objetivo no coração, de entendermos que para se ter uma comunhão verdadeira com esse Deus, eu preciso cada vez mais conhecê-lo. E que essa prática essas convicções, sejam algo vivo na sua cabeça. A palavra de Deus, ela é imutável, ela é real e ela é viva. Amém? Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado porque o Senhor nos ensina e nos instrui com a Tua palavra, Pai. Muito obrigado, Deus, porque por meio desses 4 versículos que João escreveu na sua carta, nós pudemos aprender, Senhor, que precisamos, para ter uma real comunhão contigo, Deus, precisamos estar convictos de que a Tua palavra ela é imutável, ela é real e ela é viva, Senhor. Senhor, ajuda a gente a estar cada vez mais convicto disso, Senhor. Nos ajuda nas nossas dificuldades, Pai, nos momentos em que nós somos tentados a preferir pensamentos humanos do que a Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Deus, para que possamos ser cada vez mais aproximados de uma comunhão real contigo, Deus. Para que a gente possa ter uma verdadeira comunhão contigo, Senhor, nós precisamos conhecer mais a Ti. Então, coloca esse desejo no nosso coração, Pai. Que ele não venha a ser menosprezado por outras coisas da nossa vida, talvez o trabalho, talvez os estudos, talvez as amizades, Deus. Tantas coisas que a gente coloca na frente da Tua palavra. Nos ensina, Senhor, a colocarmos a Tua palavra como prioridade, para que possamos cada vez mais conhecermos a Ti, Deus. Nos leva em segurança para as nossas casas, Deus, e nos dá uma boa semana. Agradecemos, Senhor, por tudo isso e oramos assim, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Com uma oração silenciosa, você pode encerrar e eu estarei esperando vocês à porta para cumprimentá-los.